E aí, minha caiporada, tudo jóia? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês os resultados dos palpites dos dias anteriores, beleza, galera? E trago para vocês os resultados dos palpites do dia 15. Tivemos 36 palpites com 26 greens e 10 reds, beleza, galera? Um resultado bom, mas poderia ser melhor, beleza? Já nos resultados do dia de hoje tivemos 30 palpites com 17 greens, 8 reds e 2 jogos foram adiados, tá? 3 jogos ainda irão acontecer, então vamos acompanhar para termos o green, beleza, galera? E não se esqueçam que iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises dos jogos do dia 17 de abril, beleza, galera? E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites. E também não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites, então? Bora pra intro! Bora, galera, então com os nossos palpites, eu separei o Brisbane Strikers versus o Moreton City. Separei essa partida na Austrália, Queensland Premier League One, com o mercado de over 3,5 gols. O Brisbane Strikers tem 84% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 7 jogos, enquanto o Moreton City ele tem 22% nos últimos 6 jogos. Não temos muitos dados, tá? Verificando em séries, o Brisbane Strikers vem vencendo a 3 partidas e o Moreton ele vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos jogos no campeonato, temos over 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Gold Coast United versus Rochdale Rovers. Separei essa partida na Queensland da Austrália com o mercado de under 4,5 gols. O Gold Coast ele tem 67% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rochdale ele tem 17%. No histórico foram 2 partidas com 2 vitórias do Rochdale e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Gold Coast vem marcando gols a 7 jogos e o Rochdale vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todos os jogos. Tivemos apenas uma partida do Queensland Lions contra o Rochdale, que foi 3-2. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Minad versus o Dynamo de Kiev. Separa essa partida na Premier League da Ucrânia com o mercado de fora para marcar o primeiro gol. O Dynamo de Kiev ele tem 74% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Minad tem 39%. No histórico, foram 9 partidas com 9 vitórias do Dynamo de Kiev e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Dynamo vem marcando a 9 jogos e o Minad vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado do Dynamo marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então para essa partida, fora para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Dinamo Zagreb versus Varaždin. Separa essa partida na HNL da Croácia com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Zagreb tem 78% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Varaždin tem 33%. No histórico, são 34 vitórias do Dinamo, 10 empates e 4 do Varaždin. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Dynamo vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, eu separei o Omonia Nicosia versus Aris Limassol. Separei essa partida com o mercado de ambas as equipes receberão 2 ou mais cartões. Nos últimos jogos do campeonato, tivemos 2 ou mais cartões nas partidas das duas equipes, tá? Então, acredito que para essa partida nós teremos over 2 cartões ou mais para cada equipe, beleza? Próxima partida, eu separei o Brain versus o Hankan. Separei essa partida com over 2,5 gols. Na Noruega, o Brain tem 72% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hankan tem 44%. No histórico são 6 vitórias do Brain, 2 empates e 2 do Hankan. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Brain vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes,
tivemos no mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brain, over 1,5 gols na única partida, e nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o mod contra o Odds BK. Separei essa partida com over 1,5 gols também. Mod tem 72% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Odds tem 39%. Verificando o histórico, são 23 vitórias do molde, 15 empates e 13 do Odds. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o molde vem vencendo as 5 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do molde, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Bulgária, na Copa, beleza? Separei CSKA Sofia versus Botev Plovdiv. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O CSKA tem 58% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botev tem 61%. No histórico são 26 vitórias do CSKA, 11 empates e 8 do Botev. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o CSKA vem marcando gols há 8 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate do CSKA em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o CSKA vem vencendo e empatando a maioria das partidas, e o Botev fora de casa ele venceu apenas uma partida. Então, para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Eichede versus Dornbrecht. Separei essa partida na Alemanha Oberliga com mercado de vitória seca para casa. O Eichede tem 83% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Dornbrecht ele tem 28%. No histórico são 11 vitórias do Eichede e uma do Dornbrecht. Verificando a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Eichede ele vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de vitória seca para o Eichede em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Eichede vem vencendo a maioria das partidas, e o Dornbrecht ele venceu apenas uma partida das últimas 6, que inclusive foi fora de casa. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Olimpija contra o Maribor. Separei essa partida na Parva Liga da Eslovênia com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Olimpija, e o Maribor tem 72%. No histórico são 22 vitórias do Olimpija, 28 empates e 29 do Maribor. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Olimpija vem marcando a 10 jogos e o Maribor vem marcando a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, e na casa do Olimpija, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Rigas Futebol Escola versus o Meta. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Rigas tem 83% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Meta tem 39%. No histórico, 24 vitórias do Rigas, 7 empates e 2 do Meta. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rigas vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, e o Meta vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de o Rigas vencendo o primeiro tempo em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Rigas, temos ele vencendo o primeiro tempo em 4 das últimas 6 partidas também. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Rigas vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Rhein Westede versus Todesfeld. Separei essa partida na Oberliga da Alemanha com vitória seca para fora. O Todesfeld tem 82% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 89%. O Rhein Westede tem 39%. Verificando o histórico, foi uma partida com uma vitória de 7-1 do Todesfeld. E em séries, o Todesfeld vem marcando gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Todesfeld venceu 5 das últimas 6 partidas, e o Rhein Westede ele venceu apenas uma partida em casa. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, a Apollon Limassol versus o Paphos. Separei essa partida na Copa do Chipre com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Apollon, e o Paphos tem 50%. No histórico são 11 vitórias do Apollon, 7 empates e 6 do Paphos. A média de gols é de acima de 2,5.
Em séries, o Apollo vem a 5 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols também na maioria das partidas. Apenas uma partida do Nortosis Famagusta versus o Pafos, que foi 3-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Al Ahly Doha versus o Al Sadd. Separei essa partida na Stars League do Qatar com mercado de gol no primeiro tempo. O Sadd tem 71% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Doha, ele tem 44%. Verificando o histórico, são 22 vitórias do Sadd, 3 empates e 5 vitórias do Al Ahly Doha. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Al Ahly Doha vem marcando a 7 jogos e o Al Sadd vem marcando a 6. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Celtic versus o Hibernia. Separei essa partida na Premier League feminina da Escócia, com vitória no primeiro tempo para casa. O Celtic tem 77% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hibernia tem 50%. No histórico, são 12 vitórias do Celtic, um empate e 14 do Hibernia. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Celtic vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros, temos vitória do Celtic no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Celtic também venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Dundee versus o Rangers. Separei essa partida na Premiership da Escócia com mercado de over 1,5 gols. O Rangers tem 74% de probabilidade de vitória e as duas equipes têm 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, são 35 vitórias do Rangers, 6 empates e 4 do Dundee. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dundee vem 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos também ocorre over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Porto contra o Vitória Guimarães. Separei essa partida na Taça de Portugal. Com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos uma média de 2 cartões ou mais por partida para cada equipe, tá? E verificando os últimos jogos dos campeonatos, as duas equipes também vêm com jogos com 2 cartões ou mais na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei, ambas as equipes receberão 2 ou mais cartões, beleza? Próxima partida, Palestino versus Wash Pato. Separei essa partida na primeira divisão do Chile, com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Wash Pato e o Palestino tem 61%. No histórico, são 17 vitórias do Palestino, 12 empates e 16 do Wash Pato. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Wash Pato vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Palestino, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Bragantino contra o Vasco da Gama. Separei essa partida com over 1,5 gols. Este campeonato brasileiro é mais disputado dos últimos anos, e verificando a probabilidade de vitória, o Bragantino tem 51% contra o Vasco. Ele tem, na forma recente, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Vasco tem 78%. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Vasco, 7 empates e 1 do Bragantino, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 7 e 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, que inclusive foram todas. E na casa do Bragantino, na Visão, temos over 1,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Rosário Central contra o Deportivo Riestra. Separei essa partida na Primeira Liga da Argentina com mercado de under 3,5 gols. O Rosário tem 53% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Riestra tem 44%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Rosário Central e a média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o Rosário vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em uma das últimas 12 partidas. Mas nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols em todos os jogos. Por este motivo, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza?
Próxima partida eu separei o Fortaleza contra o Cruzeiro. Essa partida do Campeonato Brasileiro com mercado de vitória e empate para casa. O Fortaleza tem 50% de probabilidade de vitória jogando em casa, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cruzeiro tem 67%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 4 do Cruzeiro. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Cruzeiro vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de vitória e empate do Fortaleza em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Fortaleza vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Cruzeiro fora de casa não vence. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida eu separei o Atlético Mineiro contra o Criciúma. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Atlético Mineiro tem 69% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma também tem 72%. No histórico é uma vitória do Atlético Mineiro, 4 empates e 2 do Criciúma. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlético Mineiro vem a 5 jogos sem derrotas e o Criciúma vem marcando gols a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Atlético Mineiro em apenas uma das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Atlético Mineiro venceu 4 das últimas 6 partidas e o Criciúma fora de casa venceu apenas uma partida. Então acredito que para essa partida nós teremos uma vitória seca para casa, beleza? Próxima partida agora o Palmeiras contra o Internacional. Separa essa partida com o under 3,5 gols. O Palmeiras tem 57% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Internacional tem 72%. No histórico, 16 vitórias para cada lado e 10 empates, e a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Palmeiras vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Palmeiras também temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida que o Palmeiras venceu por 3-1, o Liverpool de Montevidéu. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Juventude contra o Corinthians. Separa essa partida com under 3,5 gols também. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Corinthians tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Juventude tem 56%. No histórico são 5 vitórias para cada lado e 5 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Corinthians vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Juventude, under 3,5 gols em uma das últimas 2. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Milionários versus Atlético Júnior. Separa essa partida com under 3,5 gols na categoria A da Colômbia. O Milionários tem 57% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Júnior tem 61%. No histórico, 21 vitórias do Milionários, 12 empates e 23 do Atlético Júnior. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Milionários vem marcando gols a 9 jogos e o Júnior vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Milionários, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Peñarol contra o Montevideo City. Separei essa partida com casa para se qualificar na Copa AUF de Uruguai. O Peñarol tem 59% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Montevideo City tem 94%. No histórico são 6 vitórias do Peñarol, 3 empates e 4 do Montevideo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm vencendo as últimas partidas e nos últimos encontros temos o mercado de vitória ou empate para o Peñarol em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Peñarol venceu 4 das últimas 6 partidas e o Montevideo venceu todas as 6 partidas que ele disputou. Mas eu acredito ainda que teremos uma qualificação do Peñarol devido à sua história, beleza, galera? Vamos lá para a próxima partida. Eu separei o Grêmio contra o Atlético Paranaense. Separei essa partida com o over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada. O Atlético Paraná tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Grêmio tem 61%. No histórico é 21 vitórias do Grêmio, 12 empates e 10 do Atlético Paraná. E a média de gols é de acima de 2,5. Em série, o Atlético Paraná vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Flamengo contra o São Paulo. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Flamengo tem 61% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico é 16 vitórias do Flamengo, 15 empates e 18 do São Paulo. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Flamengo vem vencendo a 3 partidas e o São Paulo vem marcando gols a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Flamengo em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Flamengo, vitória e empate para o Flamengo em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Flamengo venceu ou empatou todas as últimas 6 partidas e o São Paulo, fora de casa, ele venceu apenas 8 anos. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, eu separei o Liga Deportiva Alajuelense contra o Grécia. Separei essa partida na Liga FPD da Costa Rica com over 1,5 gols. O Alajuelense tem 75% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grécia tem 39%. No histórico, 20 vitórias do Alajuelense, 3 empates e 3 do Grécia. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Alajuelense vem a 5 jogos sem derrotas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E muito obrigado a todos que se inscreveram no nosso canal e a todos que sempre estão nos acompanhando e já é inscrito. Beleza? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei over 3,5 gols para Brisbane Strikers contra o Moreton City. Separei under 4,5 gols para Gold Coast United versus Rochdale Rovers. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Dinamo Zagreb versus o Varaždin. Over 1,5 gols para o Mod contra o Odds BK. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Al Ahly Doha contra o Al Sadd. Over 1,5 gols para o Dundee contra o Rangers. Separei under 3,5 gols para o Juventude contra o Corinthians. Peñarol para se classificar em cima do Montevideo Torque. Separei vitória e empate para casa em Flamengo contra o São Paulo e over 1,5 gols para o Deportivo Alajuelense contra o Grécia. Separei over 1,5 gols para o Brem contra o Rancan e separei ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais para Porto contra o Vitória Guimarães. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!